A paz do Senhor, meus irmãos, glorificado seja Deus. Estou gravando esse vídeo aqui mais uma vez, para a gente anunciar a palavra do Senhor Jesus, para evangelizar, falar do amor de Cristo, porque às vezes há muitas pessoas em dúvida, E eu gosto sempre de regular, está deixando algo da palavra de Deus para as pessoas, para os irmãos e para aquelas pessoas também que não conhecem, amém? Glorificado seja Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra poderosa que está escrita aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Glorificado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa. Glorificado seja Deus. Aleluia. Eu me refiro aqui, irmão, Lázaro, o crente, que é, aleluia, aqui na terra, ele passa por dificuldade não financeiramente, sabe? Mas ele é agredido através de palavras, críticas. Ele é, escarnecido pelos ímpios, porque ele prega a palavra de Deus, ele crê num Deus que morreu e ressuscitou ao 3º dia. E as pessoas que não conhecem Jesus, irmão, eles acham que quando morrer, que Deus faça o que quiser. E não é bem assim. A Bíblia fala lá em Mateus 10:32, que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Glorificado seja. Romanos 10:9 diz assim: A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, vou conjecturar aqui algo. Digamos que esse homem rico fosse um saduceu que não cria na vida após a morte, irmão? Ele não cria. E a Bíblia diz, irmão, que ele se gloriava com tudo que ele tinha, comia do bom e do melhor, tinha
digamos que tinha vários servos para cuidar do que era dele, vivia no bem bom, não lembrava de Deus, sabe, irmão? Porque tem pessoas que acham que parece que vai viver eternamente, né, irmão? Não é bem assim. Tem essas pessoas que estão no poder, não tem esses homens aí da lei, que acham que é nariz empinado, acham que manda em tudo. Tem deles aí prendendo cidadão de bem porque critica ele, né? Prendendo pessoas porque diz que não pode falar deles, sabe? Então eles se acham semideus, pensam que vão viver eternamente, mas um dia eles vão sair daqui dessa terra, né, irmão? E eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia diz, irmão, que esse homem vivia esplendidamente, né, gozando do bom e do melhor, enquanto Lázaro, né, irmão, desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, né, e até os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Eu acredito, irmão, eu acredito piamente que o crente aqui na terra, ele passa por maus bocados, por maus momentos, mas não é porque, eu acredito não financeiramente, mas porque o salmista, ele disse: fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência me digar o pão. É isso que eu creio, para a glória de Deus, aleluia. Então, o crente aqui na terra, ele é escarnecido, é criticado, sabe? Ele é agredido com palavras, sabe, irmão? Mas o homem de Deus deve confiar em Deus, porque o nosso Deus, ele é o juiz dos juízes, advogado dos advogados. Glorificado seja Deus. O que a Bíblia diz aqui? Que um certo dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando Jesus contou essa parábola, digamos, aqui eu tenho hora que eu fico imaginando parábola, porque Lázaro é nome próprio, nome de pessoa. Glorificado Deus. Mas vamos dizer que Jesus fez aqui uma comparação. Quando Jesus fez essa comparação, ele não tinha morrido na cruz do Calvário ainda, né, irmão? Glorificado Deus. Porque na realidade, antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, o paraíso ele era embaixo, nas regiões inferiores da terra. O inferno é nas regiões inferiores da terra, mas o inferno ele continua lá. Aleluia. E quando Jesus contou fez essa comparação, o paraíso era embaixo, né? Lá nas regiões inferiores da terra. Então Lázaro ele estava no lugar de paz e alegria e segurança, mas não era embaixo na terra, né, irmão? No centro, no centro da terra aí, né, irmão? Lá nas regiões inferiores, glorificado seja Deus, que se chama o paraíso, né, irmão? Glorificado seja Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu às regiões inferiores da terra e que pelas escrituras, né, irmão, ele tirou todos que estavam lá, não estavam sofrendo, mas estavam presos. Por quê? Aleluia, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, né, irmão? Então você vê que Jesus tirou todos que estavam lá, mas eles não estavam sofrendo, eles estavam apenas lá porque Satanás, Jesus ainda não tinha tomado a chave de Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus, lá em Efésios capítulo 4, se não me falha a memória, né? E Jesus desceu, né, irmão? E tomou a chave do inferno, do diabo, né, irmão? Aleluia. E a Bíblia diz agora, irmão, em Tessalonicenses capítulo 4, que quando Jesus vier, né, ele trará todos com ele, todos, aqueles que morrerem em Cristo, trará com ele. Aonde é que eles estão? Se trará, Jesus está onde? No céu dos céus. Se ele trará com ele, então eles não estão lá embaixo, na terra, né, irmão? Não estão, que nem muitos dizem que estão dormindo, né, irmão? Estão dormindo aonde? Eles não têm respaldo para dizer isso, né, irmão? O negócio de dizer que está dormindo, não tem, a alma não dorme, né, irmão? Glorificado seja Deus, aleluia. Espírito não dorme, glorificado seja Deus, aleluia. Então Jesus disse que quando ele vier no arrebatamento, trará todos com ele, aqueles que morrerem em Cristo, né? Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados, para a glória do Senhor Jesus. Então, Jesus, esse homem aqui,
quando ele se viu, ergueu os olhos, ele se viu no tormento eterno. Ele disse: pai Abraão, que peço que mande lá da casa de meu pai, né, irmão? Peço que mande lá, molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha onde era que ele estava, né, irmão? Então ele morreu, estava onde? Em tormento. Então, quando morre, não vai dormir, né, irmão? Eu creio que o pessoal fala essas coisas, está dormir significa descanso, irmão. Está livre da condenação. Agora, quem dorme, o corpo físico, né, irmão, que vai ser sepultado, vai ser virado cinza, aleluia, mas a alma não dorme, o espírito não dorme. Glorificado seja Deus, não tem como. Glorificado seja Deus. Então, e quando ele diz, aí Abraão responde: filho, lembra, recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente male, agora este é consolado e tu atormentado. Então, meu irmão, você que é crente na pessoa bendita de Jesus, seja perseverante, aguente as consequências, porque essas perseguições que vêm de encontro a nós, isso serve de ensinamento, para que a gente venha, aleluia, muitas vezes se arrepender de algumas coisas que nós temos ainda, ser transformado pelo poder de Deus, né, irmão? Nessa trajetória, cada dia que passa a gente é transformado, vai ficando mais próximo de Deus, aprende a ser mais crente, glorificado seja Deus. Então não desiste, meu irmão, dessa caminhada. E a Bíblia diz aqui, no versículo 25, disse porém Abraão: filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Quer dizer, você sofre agora perseguição, agressões, através de palavra, aleluia, mas não desista, porque no final você vai receber a sua grande vitória, a grande bênção, que é morar com Deus eternamente, glorificado seja. Enquanto esse homem rico, eu comparo aquelas pessoas que não estão nem aí, irmão, fica zombando de Deus, fazendo e acontecendo, né, irmão? E se eles não se arrependerem, quando eles partirem daqui, vão se despertar no Hades, no inferno, que hoje diz que quer proibir a gente falar no inferno, enquanto Jesus foi quem mais falou do inferno, avisando para as pessoas, glorificado seja. Então essa boca aqui não vai parar não, sabe? Eu vou falar sempre do amor de Cristo e a palavra de Deus. Não é deputado, senador, ministro, o presidente que vai calar minha boca, porque Deus fez essa boca para mim falar do amor de Cristo, aleluia. Agora ninguém é obrigado a seguir a Cristo, sabe? Segue quem quer, aleluia, mas sabendo que o caminho é estreito, glorificado seja Deus. O caminho largo é o caminho da perdição, mas o caminho estreito é o que leva à vida eterna. Por isso que Jesus diz lá em Mateus, né, capítulo 7 e versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreito e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e são poucos que encontram. Glorificado seja Deus, aleluia. Então, meu irmão, apenas falar em Deus não é o suficiente, tem que praticar, aleluia, ser obediente ao Senhor, glorificado seja Deus, aleluia. Então ele diz aqui, no versículo 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça, quem é Moisés? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que contém 66 livros, aleluia. A palavra é o Moisés que ele se refere, glorificado seja. Tem Moisés e os profetas. Moisés é a palavra. Quem são os profetas? São os crentes, povo de Deus, anunciando o evangelho e dizendo que Jesus salva, aleluia, e perdoa pecado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ouça, né, irmão? Glorificado seja Deus. Disse Abraão, disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, irmão, nós que estávamos lá no mundo e Deus nos chamou, nós sabemos onde é que a gente estava. Hoje nós estamos aqui na luz,
pregando a palavra de Deus. Então eles precisam acreditar no que nós falamos, porque nós era como eles, né, irmão? Igual a eles, praticando as coisas do mundo. Mas hoje nós renunciamos, aleluia, e procuramos fazer a obra de Cristo. Glorificado seja Deus. Então eles precisam entender que houve mudança nas nossas vidas. É por isso que eu aconselho o crente, né? Ele tem que praticar a verdade, tem que dar testemunho para ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Reflita, medite nessa palavra que está sendo gravada para você assistir, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Júnior, um ex-cantor do mundo, mas hoje eu prego a palavra de Deus, falo do amor de Cristo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.